Oi, amor. Como é que você tá? Que saudades? Parece até que nós não nos vemos há bastante Há tempo. muito tempo. Boa Em off, noite, gente. a gente está na mesma casa, nós estávamos juntos até agora, né, amor? Só que aí na hora da live, cada um vai para o seu escritório e a gente começa a falar do tema, né? E decidimos É, falar com vocês hoje. decidimos fazer uma live surpresa. Uhum. E, amor, que tema é esse, né? Então, o tema é, estou compartilhando com eles, a gente não tem se entendido muito e discutido bastante. E isso acontece em muitos casais, né? Caso ainda não tenha acontecido com você que está participando dessa live, é interessante você participar porque você vai poder evitar que isso aconteça. É muito comum em Uhum. alguma fase do casamento o casal entrar numa sequência de discussões, né, onde parece que não estão se entendendo. E a crise se instala quando isso se perpetua por muito tempo, né? E aí, conforme o casal se entende menos, né, vai aumentando a raiva, o incômodo interno em cada um, e aí a relação começa a piorar. É isso aí. Para vocês que estão entrando, o nosso perfil de trabalho é o Sandra e Sampa, né, e nós somos focados nesse perfil no relacionamento do casal. Né? Nós acreditamos que um casal, sim, ele pode ter um casamento extraordinário, ele pode viver sem crise e que ele não precisa se separar para ser feliz, pelo contrário. Né? Dá para ser, sim, muito feliz casado e casada. Estamos casados há 25 anos, há quase 25 anos, né? E a gente tem um trabalho. Antes era separado, né? Cada um tinha seu consultório, digamos assim, como terapeutas, né? E agora a gente juntou, nós unimos força e estamos trabalhando juntos, como Uhum. terapeutas de casais. Eu sou psicóloga também. E a gente vai nessa linha, né, de terapia familiar e ênfase com casais, viu? Porque a gente aí acredita no poder dos relacionamentos, não é para jogar toalha na primeira briga e por aí vai. Então a gente está fazendo uma série de. A gente começou, né, a entrar um pouco nas redes e começar a divulgar um pouco o nosso trabalho, porque acreditamos no nosso trabalho, porque nós somos um casal também resiliente, falando da nossa vida pessoal, né, amor? Nós somos um casal Uhum. resiliente, que também passamos por muitas dificuldades e obstáculos, como todos os casais, porque não existe casamento sem desafio, porque casamento sem desafio é só lá na Disney, dos contos de fadas. Aqui no mundo real, pé no chão, todos os casamentos têm desafios, Que são muitos, né, e, amor? e são muitos, né? É. A gente já falou em outras lives aí quais são os 4 top desafios, enfim. Mas a live hoje é sobre diálogo, comunicação e discussões. Bom, então o tema hoje é a gente não tem se entendido muito e discutido demais. Então, se você não passou por esta fase no seu relacionamento ainda, com certeza talvez já tenha passado num antigo ou num namoro, ou às vezes você está numa crise bárbara. Então, e por qual motivo será que isso acontece num relacionamento? Que os casais de repente começam a se entender. A gente não vai entrar naquele relacionamento em que eles estão apaixonados, porque é diferente, né? A paixão ela dá uma enviesada na própria percepção de cada pessoa dentro da relação. Mas depois que a paixão esfria, e aí vem um relacionamento em que começa a se construir o amor de verdade, né? Eu diria que existe sim amor à primeira vista, nós acreditamos nisso, mas na maior parte das vezes o amor ele se constrói. E o amor maduro, ele vai se construindo durante toda a jornada. E quando você encontra este amor maduro, gente, é muito bom. Não é fácil, como a Sandra disse, vai exigir resiliência de você, né? Vai exigir determinação, vai exigir. A gente costuma falar isso, né, nos nossos treinamentos e nas mentorias que nós damos e até nos atendimentos, de que vai existir um foco muito grande seu na sua big picture, naquilo que você espera de você com a sua esposa, da sua esposa com o seu marido. Né? E para que isso aconteça? Bom, então, quando um casal começa a se desentender, isso significa que o desentendimento se dá porque algo não está em entendimento. Né? A própria palavra já traz para a gente, já mostra a origem disso. Então, o grande segredo é encontrar o que não está em entendimento. Só que, existe uma armadilha nisso, né? Quando um casal começa a procrastinar, né, a demorar para resolver esta questão em desentendimento,
que não foi acordada, que não foi resolvida entre os dois, isso começa a impactar em outras questões. É como se fosse uma doença que ela vai te contaminando, 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 e ela vai mudando a sua lente de percepção em relação a parceiro e o parceiro, né? E o seu reservatório de tolerância, ele vai se esvaziando, 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 esvaziando. E aí você começa, às vezes, a olhar sua esposa ou seu marido de uma forma distorcida, contaminada por aquilo que não foi entendido entre os dois, e como o seu reservatório de tolerância esvaziou por essa lente contaminada, você acaba explodindo com mais facilidade e, como a gente falou, mudando a percepção, distorcendo o entendimento de outros assuntos que surgem no casal. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Quando um casal está brigando demais, tem muita discussão sobre um tópico específico, ou enfim, em determinada área da vida do casal, às vezes a discussão é muito extensa, longa, repetitiva. Sabe aquelas discussões repetitivas, né? Todo casal, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, acaba passando por isso, né? E a discussão em determinada área da vida do casal. Por exemplo, às vezes a discussão é de dinheiro, então é na área financeira desse casal, né? Então se discute, 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 ou então é na área social, sabe? Saída com os amigos dela, ou saída com os amigos dele. Então, existe uma discussão repetida em determinada área, e essa discussão, quando não resolvida, né, ela acaba atrapalhando as outras áreas também. Que outras áreas? Então, se ela não for resolvida, tende a contaminar, por exemplo, a vida sexual do casal, né? Naturalmente. O convívio com os filhos, a vida familiar do casal e por aí vai. Então vamos lá, vamos dar um exemplo disso que eu falei mais tecnicamente, a Sandra esclareceu num linguajar mais simples, e agora um exemplo na prática. Então a Sandra trouxe a questão financeira. Então vamos supor que, entre o casal, eles não entraram num acordo de como vão lidar com as despesas. Aí eles estão funcionando da seguinte forma, eles não entraram em acordo, né, isso ficou muito implícito, né, e eles levam a relação da seguinte forma. Todas as despesas da casa, despesas de jantares, despesas do que for, ficam por conta do marido, né? E, de repente, uma despesa ou outra fica por conta da esposa, mas que são da esposa. Demais é tudo do marido. E ele gostaria que fosse diferente, mas ele não consegue entrar num acordo com a esposa em relação a isso. Por quê? Às vezes eles estão num momento em que ambos estão passando por uma dificuldade financeira, né? E o marido está numa fase que não está conseguindo ganhar o quanto ele gostaria, né? E ele não pode mais contribuir ou dar os mesmos prazeres ou luxos que ele promovia antes. E aí acontece o seguinte, vamos supor que a esposa diga numa segunda-feira para o marido o seguinte, olha, bom, hoje eu estou morrendo de vontade de comer uma comida japonesa, mas eu não quero pedir um temakizinho só não. Eu quero um festival de sushi, eu quero me acabar, e tem que ser um festival premium, tem que vir com camarão, tem que vir com um monte de coisa. Vamos supor que tenha acontecido isso, na hora que o marido escuta e pensa que este marido já está incomodado, eles não entraram no entendimento em relação às despesas financeiras. Quando ele escuta isso, o que ele tende a pensar? Lembra, a lente distorcida de como ele olha as coisas? Uma forma de olhar seria, olha amor, poxa, o jantar hoje seria uma ótima pedida, né? Num japa ainda perfeito. E se ele não tivesse emocionalmente incomodado, ele ainda poderia levar essa situação de um outro jeito. Como? Numa boa. Só que, amor, essa semana eu tô sem grana, a gente não vai conseguir ir para lá hoje pro japa. Né? Mas vamos deixar para o mês que vem, eu acho que vai acontecer uma coisa diferente e tal, e eu vou te levar até no japa que você nunca foi. Né? O que você acha? E a relação fica ok, resolver de uma forma madura. Mas como ele está contaminado e incomodado, né, por essa questão financeira, de que eles não entraram em acordo em como as despesas vão ser pagas, ou melhor, não renegociaram o acordo, né, ele vai ficar incomodado, e ele tende a falar, poxa, essa mulher só pensa em dinheiro, é fácil querer ir comer num japa e gastar, sei lá, 130 conto, num japa mais ou menos, quando sou eu que vou pagar. Né?
Só que não é assim. E aí, pode ser que ele responda, não, a gente não vai. Ou vai e vai de bico, vai depender da autonomia emocional que este homem tem. E aí, e se ele for de bico, lá no restaurante japonês, com certeza o diálogo, a conversa não vai ser fluida, não vai ser gostosa, não vai ser um papo suave. Conclusão, eles vão acabar discutindo, se desentendendo. Esse jantar, que poderia ser um jantar super gostoso, vai ser um jantar denso, pesado, desagradável, né? Nem ele vai estar satisfeito e nem a esposa vai estar satisfeita. Muito melhor seria, né, amor, se logo no início ele dissesse, olha, essa semana eu estou sem grana, vamos deixar para um outro dia? Né? E a mulher, muito provavelmente, ia entender. Casal que mais discute do que conversa, do que entra nos diálogos, existe muita coisa aí por detrás, né? A discussão, ou mesmo a falta de comunicação, porque tem casal que convive junto e não se comunica mais, né? Ou se comunica o mínimo, ou tecnicamente o mínimo, do tipo bom dia e boa noite, né? Isso não é a melhor forma de se comunicar entre o casal. Então, essas discussões, é como se elas aparecem como externamente, dá a impressão que aquele assunto da discussão é que é o problema, mas não é. Normalmente, a maioria das vezes, né, existe uma questão emocional muito maior por detrás do assunto da discussão do casal. Né? Existe algo mais profundo por debaixo desta discussão. Gente, e tem casal, a gente tem casais como clientes, né? Tem casais que o nível de discussão fica tão intenso, né? A longo prazo, repetido, é tão grande que entra já eles brigam, eles gritam, né? E a gente costuma falar assim, quando os gritos chegam, a inteligência foi embora. Quando os gritos chegam, a inteligência já foi embora. Mas o bom dessa história é que há solução. Primeiro porque ainda estão juntos, né? Nenhum casal que briga muito ainda está junto, mora junto, não jogou a toalha, não assinou lá divórcio, não assinou nada, não encontrou outro parceiro, outra parceira. Há esperança. Que bom. Então, existem várias etapas para começar a entender o que está por detrás da discussão, né? Isso vai levar muito mais a cada um, né, do casal, o homem e a mulher, a começar a entrar em contato com as suas questões pessoais, muito provavelmente de antes mesmo de se casarem, né, e que não foram resolvidas lá atrás, questões de infância mesmo, pessoal. Então, se lá atrás, na sua infância, né, por alguma razão, por algum contexto familiar, alguma situação que eventualmente você passou e sentiu rejeição, se sentiu abandonado, se sentiu não ouvido, né? E isso tudo gerou em você um sentimento de rebeldia, um sentimento de carência, enfim, e pode ter N desencadeamentos aí. Seja lá o que for, aquilo que a gente não resolve ou não compreende, ou melhor dizendo, que a gente não tem nem consciência muitas vezes da nossa história de vida lá atrás, isso vai reverberar no casamento. Aliás, por isso que a gente fala que a relação entre homem e mulher dentro de um casamento é a mais desafiadora de todas, né? É a mais desafiadora de todas. Por isso que hoje os casais não conseguem ficar juntos numa média de 7 anos. 7, 10 anos, na média, os casamentos já estão se desfazendo, né? Porque é uma relação desafiadora, em que o homem desafia a mulher e vice-versa. Daí as discussões intensas. Mas a origem dessas discussões começa lá atrás, no histórico de vida de cada um. Esse é um ponto importante para a gente começar a entender por que casais brigam tanto. E esse histórico de vida de cada um, ele muitas vezes começa nos avós, chegam nos pais e continuam. Quer ver? Vamos dar um outro exemplo. Imagina a seguinte história. É muito comum casais brigarem por questão financeira, por grana. Né? E normalmente... É um dos pilares, né? É um dos pilares de discussão, né? E normalmente... É a questão financeira. É a questão financeira, né, amor? E normalmente, quem leva a fama... Gente, não estou falando que isso acontece na sua casa e nem que você, mulher que está assistindo, é assim. Mas é que normalmente quem leva a fama, né, de quem gasta é a mulher.
Eu sei que é diferente, eu já conheço alguns homens que gastam muito, né? Mas normalmente quem leva essa fama é a mulher. Então se a gente pegar, ainda mais isso é muito mais comum de acontecer, porque quando a gente vai para as gerações passadas, a mulher antes não trabalhava, né? E ela era dependente do homem, principalmente se a gente for olhar na época dos nossos avós ou dos nossos bisavós. Então, por isso que a gente diz assim, algumas crenças já vêm lá de trás. E aí, quando a gente olha para os nossos avós, onde a mulher não trabalhava, sempre que ela precisava de alguma coisa, ela tinha que pedir dinheiro, né? Às vezes o homem daquela época, o marido daquela época, deixava uma verba X, uma grana X, só que quando acabasse essa grana, tinha que pedir mais dinheiro, né? E normalmente eles não liberavam muito dinheiro. E aí começavam a criar aqueles rótulos. Nossa, mas você precisa de dinheiro de novo? Mulher só gasta. Então, lá atrás vinha esse rótulo, mulher só gasta. Mas não é que ela só gasta. Ela gastava porque ela administrava o dinheiro para cuidar dos recursos da casa. E quem disponibilizava o dinheiro era o marido, né? Então, ela gastava, ou seja, utilizava para deixar tudo em ordem, para pôr comida na mesa, né? Então, só que um filho que cresceu nessa família, que depois se tornou talvez o seu pai, um filho homem, escutava o pai dele falando: nossa, sua mãe só gasta, tá pedindo dinheiro de novo. Só que o pai, quando disse isso para o filho, não completou a frase. Sua mãe está pedindo dinheiro de novo para fazer um jantar gostoso para a gente, nós temos condições disso, né? Ele só falava: sua mãe só gasta. E E é aí, como a criança lá atrás entende, né? e cresce com a crença de E que mulher só gasta. Isso. E esse é um exemplo de uma crença limitante. Uhum, total. E aí, esse rapaz cresce, se casa com essa mulher, eles não estabelecem um acordo de como vão usar o dinheiro dentro do casamento. E acontece nessa segunda-feira dela chamar ele para ir pro japonês. E ele já carrega essa crença de que mulher só gasta. Não conseguiu ser maduro o suficiente emocionalmente para entrarem num acordo de como vai funcionar a administração financeira desse relacionamento. Aí ele só sente a dor, mulher só gasta, e reage dessa forma que acabam discutindo, e o relacionamento, ao invés de ser gostoso, ele fica desagradável, chato, tenso, né? E E o casal vai aí, se desconectando cada vez mais, né? A cada exatamente. discussão, pessoal, a cada discussão o casal se desconecta, né? Principalmente se essa discussão ela não é elaborada, ela não tem uma conclusão, ela não Exato. chega num ponto, ela não chega num acordo, né? Muito pelo contrário, é uma discussão que leva a outra, e algo que às vezes a gente pega casais assim, em atendimento, que eles brigam tanto, eles já nem lembram mais o motivo da briga. Uhum. Por que eles começaram a brigar? Porque um irrita o outro 24 horas, sabe? O olhar de um já irrita o outro e já sai uma discussão. Então percebam que muitas vezes é a história de vida de cada um deles que já vem lá de trás, vai acumulando, não se resolve, não tem um amadurecimento de ambas as partes, porque quando o casal briga demais, né, essas brigas recorrentes, ambos precisam amadurecer. Ainda que, e normalmente é assim no casal, né? O outro acha que tem razão, que só ele tem razão e o outro está errado. Seja lá qual for o tema da discussão, eu tô certa e o outro tá errado. Isso é para homem e para mulher. Eu tô É, certo e ela tá errada, e é. vice-versa. E é exatamente se agarrar neste ponto que vai impedir, é o primeiro passo a impedir de que essas discussões sejam amenizadas e cessadas, né? É muito pelo contrário, elas vão ser potencializadas. Então, casal que briga demais, né, que não se conversa mais, é um sinal de alerta amarelo para o vermelho, no sentido de que existe uma grande chance. Se você está brigando muito, você mais discute com o seu marido, com a sua mulher, do que conversa, né? Seu casamento, seu relacionamento está à beira de ir para uma UTI. E dali falir, ou seja, separação. É Ou então, interessante. quando não tem a separação, ambos continuam juntos, mas emocionalmente desconectados. Quer dizer, Uhum. fisicamente estão juntos na mesma casa, dividem as contas e educam os filhos, mas emocionalmente já estão desconectados.
É. Então, esse assunto da discussão, casal que discute demais, ele serve, isso é uma coisa boa, né? Ele serve como um sinal, é um grande sinalizador de que a crise ou já se instalou na sua relação ou ela está para se instalar. O desentendimento, ele é como uma febre, né, numa infecção, né? Então, quando você percebe esta febre, você sabe que, sei lá, o seu filho, a sua esposa está doente, e você vai buscar um tratamento para isso, vai entender a origem disso. Então, a discussão, o desentendimento na relação é um alerta, como a Sandra disse, é uma febre aparecendo, mostrando que existe uma infecção na relação de vocês, essa infecção precisa ser tratada na origem. Tem Que uma bom. coisa que a gente costuma dizer, a gente já falou em outras lives, e enfim, mas é tão bacana que a gente está sempre repetindo isso, né? Até porque a demanda das pessoas faz com que a gente tenha que falar disso de novo. Por exemplo, a vida dentro do casamento, né? Como é que trata a individualidade? Me parece que a dúvida é nesse sentido, né? Então, eu sou casado, mas como que eu mantenho a minha individualidade? No casamento, nas relações, existem 3 partes. Existe o eu, existe o outro e existe o nós. Essas 3 partes precisam ser respeitadas. As 3 partes precisam ser combinadas. Então vai ter momentos, se a gente pensar na carreira, né, as mulheres, na sua maioria, já trabalham fora, enfim. Então cada um vai ter a sua carreira, ainda que trabalhem juntos na mesma empresa, como foi dito aqui, ainda que sejam sócios. Aliás, é muito comum na empresa familiar, e aí os casais trabalham juntos. Mesmo assim, as 3 partes, elas não devem se misturar. Existe o mundo do eu, o mundo do outro e o mundo do nós, é o nosso casamento. Então, essa é uma primeira grande divisão. Exato. Quando essas 3 partes não estão alinhadas, ou só existem 2 partes, ou só existe uma parte, né, o casamento ele se torna disfuncional. Então vamos supor, se só existe o eu de cada um e não tem o nós, né, vamos colocar esses 3 aqui, ó. Se existe o eu de cada um e não tem o nós, não vai dar bom, né? Ele vai se perder em algum momento, os planos não vão ser os mesmos, né? Aí os desejos vão caminhar para sentidos opostos muitas vezes. Quando não existe o eu. Só um instante, um casamento que só tem o eu e não tem o outro, se não tem o nós, provavelmente não tem o outro. Né? Se só tem o eu e não tem o nós, o outro já está de fora, está mais longe ainda. E aí costuma ser uma relação onde os dois eles acabam competindo ou brigando, né, amor? Isso. Aí é casal que compete, é casal emocionalmente desconectado, é casal que não tem plano comum, é casal que não tem um planejamento em conjunto, um sonho em comum que querem construir em conjunto. E se tem, esse sonho está congelado, ou esse sonho está parado, né? Então, essas 3 partes são muito importantes, a gente ter clareza quais são essas 3 partes. Então, o homem, ou tanto o homem quanto a mulher, tem que ter a sua vida social, não tem que ficar carregando um ou outro 24 horas por dia. Não tem que carregar o outro 24 horas por dia. E também não é viver grudado o tempo todo. Desculpe, também não é viver separado sem prestar contas com o outro, né? Porque, gente, existe uma coisa muito importante nos relacionamentos que hoje a gente vive num mundo pós-moderno, né? De relações, a gente hoje usa-se um termo que chama amor líquido, né? Líquido porque ele escorre pelas mãos, ele é raso, né? O amor é líquido. O que está acontecendo nos relacionamentos, nos casamentos? Hoje os casais, eles não sabem ceder. Se você não sabe ceder para o seu parceiro, para sua parceira, de verdade, você não deveria nem ter casado. E não sabe lidar com a contrariedade, né? Não sabe ceder não logo. Não aceita a contrariedade. As coisas têm que ser do seu jeito, né? E aí as discussões, né? E se o seu parceiro, sua esposa, seu marido tem um perfil semelhante, é pólvora e fogo. Explode. Porque nenhum dos dois vai querer ceder, nenhum dos dois vai abrir mão, nenhum dos dois talvez esteja nem aberto a negociações. Então vocês conseguem imaginar como que é a realidade, o dia a dia de um casal com este perfil? É muita discussão, é muito desconectado emocionalmente. Aqui é bem o que a Sandra está falando. Olha, o homem ele tem o eu dele, né, no qual ele joga, tem network,
de trabalho e sai. E a mulher, é importante que ela tenha o eu dela também. Ou o network dela de trabalho, ou vai encontrar com as amigas, sabe? A individualidade de cada um é super importante. Porque quando só existe o nós, ambos se sentem sufocados, cada um do seu jeito. E isso vai despertar um sintoma na relação que vai gerar uma crise, né? Então, como conciliar? Eu diria o seguinte, entrando num acordo, como que vocês vão fazer isso? Este acordo ele pode envolver diversas questões, né? Desde o quanto é permitido, né, se gastar nesses encontros, porque senão o negócio fica meio sem fim, né? Eu, como homem, sei que muitos encontros de homens, às vezes eles começam a beber, começam a fazer um monte de coisa e gastam dinheirão. E as mulheres, em contrapartida, às vezes também gastam do jeito dela. Então é importante você entrar nesse acordo, você entrar no acordo de quais dias isso pode acontecer. É importante que vocês tenham no acordo de vocês, ou seja, nessa conversa entre vocês, o dia do casal, né? Quando vai ser o dia de vocês, o network entre vocês, essa curtição entre vocês. E aí você vai conseguindo conciliar isso. O importante é que seja tudo muito claro, muito preto no branco, né? Este claro, esse preto no branco, faz parte da construção do nós, né? Quando isso não está dessa forma, a gente fica só no eu. E é muito triste, porque muita gente acha que essas questões que não são conversadas, de alguma forma vão ser resolvidas e não dão a devida importância. Ou que o tempo vai resolver. Gente, É o famoso deixar a vai... sujeira embaixo do tapete. Isso é muito perigoso para o seu relacionamento. A gente também tem casais que... Gente, tem casais... É interessante, né? Tem de tudo quanto é perfil de casal, né? Mas tem casal que às vezes fica sabendo um pouco da vida do outro pelas redes sociais. Nossa, eu vi agora que meu marido está na casa do amigo, pelas redes. Eles mal se falam, né? Exato. A gente fala, uau! E não foi pelo WhatsApp que um mandou mensagem pro outro, não. Né? Então, assim, isso também é muito perigoso, né? Brigar demais, aquilo que eu falei no começo. Brigar demais, discutir demais, né? E aquela discussão, tem casais que gritam um com o outro, né? Quando entram os gritos, a inteligência já foi embora. Casais que brigam demais, ou casais que deixaram de se comunicar, ambos são muito graves. Em ambos os casos, o casamento já está indo para a UTI, caso já não esteja. E por que um casal, quando se desentende com frequência, chegam aos berros e chegam aos gritos? Porque todo desentendimento gera um incômodo interno na pessoa. E este incômodo interno, ele é alimentado por raiva e mágoa. Raiva e mágoa. Então a lente que o homem ou a mulher passa a olhar o outro, ela é contaminada por raiva e por mágoa, né? E depois essa raiva, essa mágoa vai generalizando emocionalmente a pessoa, né? De um modo que ele começa a olhar o outro, né? A esposa ou o marido, inteiramente por raiva e por mágoa. E aí o amor entre o casal, ele começa a ser soterrado por essa raiva, por essa mágoa, por esse incômodo. E a pessoa começa a não saber mais como lidar com isso e começa a explodir. E aí, que a Sandra falou... Por isso que a gente também tem muitos casos, né, nesse exemplo que o Fábio está falando, de casais que já vivem com essa emoção da raiva muito intensa, não encontram solução para essa raiva um do outro, raiva da relação, raiva da vida que estão vivendo, não encontram uma solução, provavelmente porque também não procuraram ajuda profissional, não encontram uma solução e se separam. Quando eles se separam, o que acontece? A raiva dá uma acalmada. Acalmou a raiva. Ela não foi embora, ela acalmou. Quando a raiva acalma, esses mesmos casais vão perceber lá na frente que talvez eles nem precisariam ter se separado, porque o amor não acabou. A raiva que cegou o amor que eles tinham pelo outro. E como essa raiva não foi trabalhada, ela continua embaixo do tapete. Na próxima relação, ela vai aparecer de novo. E vai acontecer a mesma coisa. E aí ele se dá conta de que, olha, eu não devia ter me separado, ou ela se dá conta, eu não devia ter me separado. Lembrem-se, o sintoma, ou seja, a febre do desentendimento, estou fazendo uma analogia com doença, né? Então quando vem este sintoma do desentendimento,
não é para você não dar atenção. Dê atenção sim, porque senão isso pode virar um cancro na vida de vocês e pode acabar com a relação. Então busquem ajuda para que vocês resolvam isso. Então lembre que desentendimento significa que algo entre vocês precisa de entendimento, precisa de, guarda essa palavra, acordo, precisa ser acordada, combinada entre vocês. Logo logo a gente vai anunciar a data, a gente vai fazer um evento, vai ser uma semana, onde a gente vai trazer muito conteúdo para você entender melhor o seu marido. Por quê? Nós vamos mostrar para vocês um mapa dos tipos psicológicos do homem e da mulher no casamento, por consequência na relação. Então, quando você entender esses tipos psicológicos e como o homem e a mulher funcionam dentro da relação, vai ficar mais fácil de você criar uma estratégia para melhorar o casamento, para vocês viverem uma nova fase. Então fiquem atentas, né? A gente vai divulgar ainda no nosso perfil quando vai acontecer isso, e vão ser 4 encontros que vão ser 100% online, gratuito, que vai ser bem legal, né? Vai trazer muito conteúdo para isso. O que a gente sempre diz é que, lembra, como a Sandra falou deste tripé, né? Então existe o marido, a esposa e o nós, né? E o casamento é este nós ele não se forma sozinho. Eu preciso falar uma coisa que eu esqueci de falar do nós, pessoal, muito importante, dessas 3 partes, né? O nós não entra filhos, tá bem? Para quem já tem filhos. Perfeito. O nós é o homem e a mulher. É outra coisa que também é que quando misturado dentro da relação, quando as funções começam a se misturar, os papéis começam a se misturar, surgem muitos obstáculos no casamento para o casal. Então é o eu, o outro e o nós. O nós é o homem e a mulher. É o casal. Os filhos, eles entram na relação familiar. Isso, mas no casamento é o homem, é o marido, a esposa e os dois, né? Então, voltando aqui. Eu, ela e nós, significa que este nós, que é o casamento, ele não é formado ou só por ela ou só por ele. Toda a febre que aparece aqui no nós, todo sintoma que aparece no nós, ele significa que ele é promovido por ambos. Tanto o marido quanto a esposa possuem responsabilidade sobre isso. E é muito importante que você tome posse dessa responsabilidade, porque, primeiro, fica mais fácil você olhar para o outro, né? E quando você toma posse da sua responsabilidade, você já tem meio caminho andado, porque a gente costuma dizer que normalmente a responsabilidade é 50% de cada um. Se você der seus 100% nos seus 50%, a chance desse casamento ser transformado é muito grande, né? E o casamento é como se fosse uma engrenagem, né? Então, quando um muda, a outra engrenagem, no nós, né, considerando que existe o desejo interno de continuarem casados, que tem amor, essa outra engrenagem ela também vai evoluir, vai mudar, vai crescer, né? E aí, então, dentro do nosso tema, né, que é casal que discute demais e não conversa mais, né, pessoal? Tem discutido muito. Pelo menos um nesse casal tem que tomar uma decisão e mudar a estratégia. Perfeito é quando ambos tomam essa decisão. Mas muitas vezes a gente vê que só um toma a frente, né? No sentido de, eu não quero mais brigar, eu preciso fazer diferente, eu quero continuar casada, eu quero manter minha relação, mas também não quero que a minha relação continue do jeito que está. Então, essa decisão, mesmo que seja tomada por um, ela já tem força o suficiente para dentro de um processo, né? Isso não é do dia para a noite, mas dentro de um processo, quando um decide mudar a estratégia, é uma questão de tempo, o outro vai mudar a estratégia dele também. E para isso, dentro deste assunto, serve, dentro dessa nova estratégia, todos os assuntos englobam. Então, se o seu parceiro, seu marido, sua esposa, se ela mente para você, lá na frente isso pode ser diferente. Se acabou confiança, lá na frente isso pode ser diferente. Se vocês só discutem e estão cansados disso, quando um toma uma decisão de mudar a estratégia, de querer fazer diferente, de querer fazer melhor, de ainda investir na relação, lá para frente, mesmo que o outro não te acompanhe nessa decisão, lá para frente pode ser diferente e melhor o seu relacionamento. Pode ser que não, pode ser que lá na frente realmente você... quando um só tenta, né? Quando um só está investindo na relação, mas investindo de uma forma inteligente, mudando a sua estratégia e na medida do possível com acompanhamento profissional, né?
às vezes, o outro não acompanha a gente. Às vezes o outro não vai te acompanhar. Então, é quando a gente... a relação realmente estava na UTI e ela é como uma empresa, né? Acaba falindo, isso acontece. Mas para chegar neste ponto, né? Vale muito tentar estratégias diferentes. Sim. Vale muito investir numa coisa que é tão importante na nossa vida, né? A gente não está nem falando se você já tem filhos, se você não tem filhos, mesmo para quem ainda não tem filhos, o casamento em si é algo muito valioso, né? Para a gente desistir na primeira, na segunda, enfim. Vale muito investir no nosso casamento, na nossa relação. Ainda que o outro não tenha consciência disso, é isso que o Fábio está querendo dizer. Porque é como uma engrenagem. Quando eu mudo a minha estratégia, a tendência não é garantia, mas a tendência é que o outro, como um efeito de engrenagem, igual aqueles relógios analógicos, né? Se a gente pegar aquele por detrás, né? Abre o relógio analógico, tem uma engrenagem que move a outra. O casamento é a mesma coisa. Quando você muda o sentido da sua engrenagem, a tendência é que o outro também vai mudar. Exatamente. Mas não é uma garantia, é uma tendência. Quando essa tendência ela acontece, gente, é maravilhoso, porque aí o casal volta a se conectar. Aí as discussões amenizam, muitas vezes acabam. E quando surgem as discussões de novo, são por outros assuntos, são por um novo contexto, por uma nova fase do casal. Até porque aquilo que a gente também falou aqui no começo, né? Todo casamento tem desafios. Não existe casamento sem desafio. Né? E é super importante a gente colocar aqui assim, uma das bases de um bom casamento e da construção de uma boa relação é o diálogo, né? E esse diálogo que a relação pede, ele é um diálogo que exige qualificação, né? Exige que a pessoa desenvolva esta capacidade de dialogar na relação, né? A gente costuma dizer que assunto importante estocado gera casamento furado. Né? Assunto importante não conversado e estocado, casamento furado. Gente, casamento furado. Porque quando o casal está discutindo demais, não necessariamente estão se entendendo. Aliás, não se entendem, né? E, importante, casal que discute demais, é interessante que um sempre acusa o outro, né? Ah, ele não me ouve, ah, ela não me ouve. Ele não me compreende, ou ela não me compreende, não me entende. É muito interessante sacar que o nível de incompreensão que existe nessa discussão é igual para ambos. Exato. É grande é distribuído para ambos. Uhum. Um se queixa do outro, mas a queixa, a gente percebe que a responsabilidade, né, da origem dessa queixa é de ambos. E muito provavelmente, né, o que gerou este entendimento é um outro assunto importante lá atrás que foi estocado e que não foi conversado. E que não foi acordado. Por isso que é assunto estocado e não conversado é casamento furado. Então, lembrem-se disso. O diálogo, né, ele é uma das principais bases de construção de um bom relacionamento. Mas quando só o homem acha que tem razão, fica insuportável conversar sobre a relação. Verdade, fica mesmo. Né? E isso acontece com muita frequência, né? Em ambos os sexos. Às vezes só a mulher acha que tem relação, ou só o homem que tem razão, né? Ou só a mulher acha que tem razão. De alguma forma, a sua estratégia contribui para que ele tenha essa estratégia atual dele. Exato. E vice-versa. De alguma forma, porque isso envolve o casal. Então, por isso a gente está falando do eu, ele ou ela e nós. Né? Então, tudo que reflete neste nós, você tem uma participação. Né? E ele também. De alguma forma, vocês contribuem para que isso aconteça. Vocês, mulheres, possuem um poder tão grande, e talvez vocês não tenham consciência do quanto é grande a influência que vocês possuem e na nossa construção emocional sobre nós homens. Né? Ou seja, vocês são poderosíssimas. E se você nunca pensou sobre isso, ou de repente talvez discorde, eu vou te dar alguns exemplos simples assim, históricos de como isso é verdade.
né? Então, depois da concepção, para quem Deus delegou que cuidasse desta vida humana durante os 9 meses, não foi para nós homens, foram para vocês, mulheres. E nesses 9 meses, vocês, mulheres, geram a primeira impressão emocional neste bebê que vai nascer. Então, olha só o poder, né, da construção emocional que vocês, mulheres, possuem sobre nós, né? E da influência que vocês têm. Normalmente, numa cerimônia de casamento, o juramento matrimonial, o sim é dito primeiro pela esposa. E depois o homem diz, ou seja, quem decide primeiro é a esposa e a resposta que ela dá influencia diretamente na resposta desse marido, né? Então, o que a gente quer dizer? Que quando vocês ampliam os recursos em vocês e o entendimento a respeito do casamento, sobre si e sobre o outro, a chance de vocês mudarem a relação, ela é gigantesca, de vocês mudarem a engrenagem. A ponto desse homem que acha que é o sabichão e que se só ele tem razão, se render a você. Mas se render positivamente, né? Não se render a alguém que ganhou, mas se render ao amor, à construção do casamento. Normalmente, quando tem essas desavenças entre o casal, ou porque um é controlador demais, ou o outro, só o outro que tem razão, ou o outro mente demais, enfim, todas essas desavenças que os casais passam, né? De alguma forma, o outro que se sente vítima, vamos chamar assim, né? Existe uma vítima e existe um opositor, né? Normalmente quem se sente vítima, de alguma forma, direta ou indiretamente, e normalmente é inconsciente, contribui para isso, contribui para que o outro haja como faz dentro da relação. É que isso normalmente é inconsciente, a gente não se dá conta, a gente sempre acha que é o outro que está errado, mas de alguma forma a gente também contribui para isso, ainda que não tenha se dado conta disso. Esse é um ponto, né? E por que as coisas acontecem dessa forma? Porque se a gente pegar lá atrás, pessoal, alguém falou aí de afinidades, né? Talvez seja, sim, a diferença de afinidade, ela gera muita crise nos casais, né? Aí é justamente onde entra a importância de um bom acordo, de conversar sobre, né? De alinhar as afinidades conforme os planos futuros. E para isso é super importante que exista um diálogo maduro. E, gente, a gente fala assim que existe um diálogo maduro e é super desafiante ter um diálogo maduro na relação. Né? Na teoria, a gente fala um diálogo maduro, na teoria parece até algo muito simples, mas o diálogo maduro, pessoal, é uma técnica, e é uma técnica que pode e deve ser aprendida. Nós vamos falar disso mais lá para frente. A gente vai promover um evento com este tema, né? Não percam este evento, a gente vai falar data. A gente vai anunciar ainda, a gente está formatando esse evento, que vai ser gratuito, vai ser online, vai ser super, super legal. Né, qual você vai entender, né? O seu tipo psicológico, o seu como mulher, o seu marido. Nossa, vai ser massa, assim. A gente tá muito empolgado para esse evento, mas não é do evento que eu quero falar agora, eu quero falar dessa questão dessas desavenças entre os casais, só para a gente concluir e fechar nossa live hoje. Né? Na verdade, isso também começa lá atrás, né? E se a gente pensar na escolha do parceiro, quando a gente escolhe alguém para viver o resto da vida junto, para casar, para morar junto, união estável, enfim, quando a gente escolhe alguém, a gente chama que no começo é a paixão, não é? Todo mundo passa por essa fase da paixão, né? A não ser que tenha casado por negócio, por business. Mas se não foi por business, você passou pela fase da paixão no início do seu relacionamento, né? Para depois chegar nesse casamento. E nessa fase da paixão, a hora que é o momento que a gente escolhe o outro, a gente é míope, né? Porque a gente coloca uma expectativa no outro muito maior do que ele pode corresponder a nós. É o famoso assim, você não vê os defeitos, você só vê as qualidades, né? É uma paixão meio psicótica, enfim. Nessa fase da paixão, a gente aposta tanto no outro, e só que o tempo vai passando, né? A gente continua junto nesse relacionamento, se casa, vai morar junto, e aí a realidade chega, e aí a realidade, o dia a dia, a rotina, né? Vai mostrando que o outro não consegue corresponder a tudo aquilo que a gente esperava, que aí vem as expectativas muito altas, né? Quando as nossas expectativas são frustradas dentro do relacionamento, começam os problemas, começam as discussões.
Porque, na verdade, se o seu parceiro, se o seu marido, se a sua esposa, né, tá te contrariando demais, é, mente para você, enfim, de verdade, esse é um perfil que provavelmente ele ou ela já tinha. É que você não viu lá atrás na fase da paixão. E de alguma forma, esse perfil do outro se encaixou ao que você escolheu inconscientemente. Por isso que toda essa questão do casal dentro do relacionamento nunca é só a culpa ou nunca só um é o herói. O herói e o bandido. Fácil. E nunca é fácil. No casal não tem heróis e bandidos, com uma exceção. E novamente a gente vai repetir, eu gosto de falar isso em todas as lives, eu gosto de falar isso em todas as vezes que eu tiver oportunidade para falar, eu falo isso para os clientes sempre, sou até chata, né? Existe uma exceção. A exceção é que quando envolve risco de vida, quando você está em perigo, violência doméstica, agressão psicológica, coisas nesse sentido, aí o seu relacionamento já era. Ele não está mais na UTI, ele já faliu. Se você está em risco de vida, né, é o caso de denunciar e cair fora dessa relação. No mínimo, ou você ou seus filhos, né, em risco de vida. Assim, quando não é dentro deste perfil, aí é o que a gente está falando aqui, de não jogar toalha. Quando não envolve violência, enfim, aí sim, vamos investir na relação, né? Não joga toalha na primeira, vamos entender o que está por detrás das discussões e vamos entender que dentro destas discussões, ou muita omissão, ou a falta de comunicação, de alguma forma, ambos, o homem e a mulher, ambos, o casal, contribui para que esse problema esteja dentro da relação. Ambos contribuem. Então não existe bandido e não existe a vítima, né? Não existe o herói e o bandido na relação. Ambos vestem esses dois papéis. Ambos são vítimas e bandidos ao mesmo tempo. E cada ambos um possuem na o sua mesmo proporção. peso, né, Moreca? Ambos possuem o mesmo peso. Ô, Cris, e aí então, só para finalizar contigo a respeito das diferenças, nós sempre dizemos, né, em nossos cursos e em nossas lives, que a melhor unidade vem da diversidade, né? E se você está casada com um homem, ou você que está aqui escutando está casado com uma esposa, é porque ela ou ele é o seu melhor parceiro. É através desse relacionamento que vocês vão crescer. Amadurecer. Então, lembra, amadurecer. A melhor unidade vem da diversidade. Essa diversidade vai exigir de vocês um amadurecimento. E o outro, ele vai conseguir despertar em você algo que você precisa e vice-versa. Por isso que, normalmente, um homem, como a gente deu este exemplo no início da live, que já carrega uma crença lá de trás de que mulher gasta, ele tende a encontrar uma esposa que vai reforçar essa crença, para que ele possa trabalhar isso. E vice-versa. Né? Uma mulher que tem uma crença de que homem é controlador ou possessivo, tende a encontrar e a casar com um homem que tem este perfil, para que vocês possam trabalhar isso. Tá? Então, lembrem sempre disso. A Ká colocou o seguinte aqui, ó. Tem uma questão que sempre batemos na mesma tecla. Gosto muito de sair e meu marido é muito caseiro. Como melhorar essa diferença entre os dois? Então, de novo, a melhor unidade vem da diversidade. Talvez nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Não precisa sair muito e também não precisa só ficar em casa. O que a gente precisa achar é o diálogo que funcione para vocês, né? Por isso que a gente está lançando o programa GPS do diálogo. Um diálogo que funcione para vocês, para que vocês entrem num acordo. Um bom casamento, ele possui uma espinha dorsal de bons acordos. Né? Gente, sempre todo acordo, se você não souber ceder ambos, né? Esse acordo não vai ser bom. Porque o bom acordo, de alguma forma, ambos ganham, mas ambos cedem. Exato. E necessariamente, né, amor, não significa só um ceder. Ambos cedem. Sim. Né? Você vai conseguir entrar num acordo e conversar e comunicar para o seu marido de um modo que ele perceba que também é importante ele ceder um pouco e atender estes seus desejos e suas necessidades. Né? E você muito provavelmente vai conseguir também
entender, quando você souber o mapa, né, dos tipos psicológicos do homem, e conhecendo o seu mapa, você também vai saber como comunicar melhor, como conversar melhor com ele, para que ele entenda a verdadeira necessidade sua de sair. Né? Gente, esses mapas, desculpa te interromper, é porque eu gosto tanto desse assunto, enfim, sou apaixonada pelo assunto dos mapas psicológicos. Os mapas psicológicos são os tipos psicológicos. Ele é uma teoria de Jung. Para quem não conhece, o Jung está para a psicologia, gente, como, sei lá, como Ayrton Senna está para a Fórmula 1, né? Então, é referência, assim, é uma teoria importantíssima, né, dentro da psicologia, que são os tipos psicológicos. E a gente está trazendo os perfis de Jung, dos tipos psicológicos, para dentro do relacionamento, para dentro do casamento. Como que a gente entende o perfil do homem, o perfil da mulher, e como que faz, depois de entender, o que a gente faz com isso dentro da nossa relação. Só que esse mapa, né, amor, além de vir com essa base de Jung, ele vai estar enriquecido, né, com outras linhas de pensamento que nós colocamos para que fique mais assertivo ainda e fácil para você como encontrar o caminho para estabelecer um bom acordo com o seu marido. Como encontrar um caminho para que as coisas sejam diferentes. Mas não só porque você quer, porque ambos concordaram, porque ambos querem. Acho que esse é o grande segredo, né, de um casamento duradouro, próspero. Isso. E salvar o seu casamento, e não só salvar por salvar, é salvar o seu casamento para que ambos vivam com qualidade, sabe? Que renovem o compromisso um com o outro, que renovem os planos e os sonhos que vocês tinham lá atrás, os sonhos em comuns, que sejam renovados, que sejam atualizados, que sejam ampliados, né? E a importância de um diálogo efetivo para que tudo isso aconteça novamente dentro da sua relação. É isso. Uau, aí. Nós estouramos, acho que a gente estourou o tempo. Gente, muito obrigada para quem está aqui até agora. Para quem entrou, obrigada por nos acompanhar. Para quem alguns não sabiam, né? Esse é o nosso trabalho como terapeutas de família, especificamente como terapeutas de casais, tá bem? E nos acompanhe aí nas próximas lives, tá bom? Tá tudo gravado no Sandra E. Sampa. Gente, muito bom, obrigado. Boa semana que está entrando. Fiquem com Deus e até a próxima live nossa. Obrigada, gente. Até a próxima gente. live. Tchau. Até. Tchau, gente. Tchau, galera. Obrigada.